E agora a gente recebe o doutor Murilo Almeida, que é provedor da Santa Casa de Campinas. Doutor Murilo, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. É um prazer aqui estar falando com vocês e os espectadores da Band. Obrigada, é um prazer falar com o senhor também. Bom, doutor Murilo, a Santa Casa sempre teve um papel aqui em Campinas extremamente importante para o sistema de saúde, né? Qual foi a contribuição da Santa Casa nesse momento de pandemia? Qual foi o papel que a Santa Casa desenvolveu? Ô Zezé, eu posso me reportar um pouco a esse momento para você ver um pouco da história e da importância dessa irmandade, né, que é a Irmandade Misericórdia de Campinas, que compõe dois hospitais, né, a Santa Casa e o Hospital Irmãos Penteado. Foi um momento de muita dificuldade. E para a gente não sair da história, né, por quê não sair da história? A Santa Casa passou por várias pandemias, né? E foi como sendo o primeiro hospital de Campinas, passou pelas pandemias, né, de 2 séculos atrás e 1 século atrás, que foi da febre amarela, da gripe espanhola, depois da meningite, e agora essa pandemia aí da Covid-19. Foi momentos difíceis, porque, como você sabe, Zezé e Rose, a situação das filantrópicas no Brasil e as Santas Casas são situações difíceis. Difíceis por quê? Porque ela tem o Sistema Único de Saúde. Nós sabemos, isso estamos cansados de ouvir em noticiários, né, em entrevistas com dirigentes de Santas Casas. Eu mesmo faço parte da FEOSP, Federação das Filantrópicas de Santas Casas do Estado de São Paulo, sou diretor administrativo. Então, a gente convive no dia a dia da dificuldade dessas instituições. Um exemplo que eu te dou: hoje no Brasil nós temos 6.530 hospitais, destes 2.370 são Santas Casas filantrópicos. E essas Santas Casas e hospitais filantrópicos atendem aproximadamente 54% do SUS. Ponto. É um ponto muito importante agora. O SUS foi o baluarte na defesa e no combate da pandemia no Brasil. Sem o SUS, eu não sei o que aconteceria nesse país, né? Não morreria 500 mil pessoas, passaria de mais de 1 milhão de mortes se não tivesse o SUS, com toda a sua dificuldade. E, junto à dificuldade das Santas Casas, está a nossa Santa Casa de Campinas. No começo, com muita dificuldade, ninguém conhecia direito essa patologia, o comportamento dela, que foi devastadora. Nós tivemos quase todos trabalhar em home office, né? Mas o hospital não pode trabalhar em home office, tem que ficar aberto 24 horas por dia. Eu, como dirigente, eu tenho algumas comorbidades, né? Da minha casa, começamos a fazer várias lives, captando recursos de empresários, doações, etc, etc. Então, resumidamente, naquele momento, nós tínhamos 43 leitos de SUS para atender patologias outras, né? E nós temos aqui um departamento muito importante, que é o Centro de Queimados, que no Brasil todo só tem 43 centros. Um dos centros de queimado é o nosso, e o nosso é um dos melhores hoje ranqueado nesse país. Isso nos preocupou bastante, porque é um hospital dentro de hospital, e com a pandemia a gente não poderia ter Covid dentro de queimados, senão seria uma desgraça muito grande. E naquele momento Campinas precisava de um espaço onde a gente pudesse, né, ocupar e tratar os pacientes. E a maioria deles necessitava de internações de complexidade maior, que são internações em UTIs, né? E não tínhamos UTIs disponíveis naquele momento, né, para o Covid. Então, realmente foi um negócio dantesco, muito difícil a gente montar uma estrutura em pouco tempo para realmente dar
fazer um esforço grande para atender os mais necessitados, que são os pacientes que têm momento de saúde. Eu vou contar só um trecho de uma passagem. Eu, na minha casa, fazendo uma live, eu me lembrei de um instituto antigo aqui de Campinas, o Centro-Ocó de Campinas, que estava fechado há mais de 3 anos, porque eu veio a fechar suas portas porque faliu. E lá tinha uma UTI de 13 leitos montados, mas fechado pela Justiça. O primeiro momento e o primeiro passo que nós demos foi entrar na Justiça para tentar, junto ao juiz, solicitar que aquela estrutura toda viesse aqui para a Santa Casa. E conseguimos, com a liminar, montar em um mês uma UTI de 15 leitos com a estrutura do Centro-Ocó, onde o provedor ficou como depositário fiel dessa estrutura toda. Começamos por aí. Resumidamente, fomos crescendo ao pouco com a ajuda da população, com a ajuda dos empresários, com a ajuda particular e de amigos, né? E hoje nós temos 90 leitos do SUS. Destes 90 leitos do SUS, 50 para Covid e 37 leitos de UTI. Nesse momento, a Santa Casa é o hospital que tem mais leitos de UTI de retaguarda para sustentar essa pandemia aí horrorosa que veio a destruir mais de 550 mil vidas brasileiras, né? Pois é. Bom, uma das questões é a Santa Casa padece, né? As Santa Casas, os filantrópicos de uma maneira geral, uma das coisas que fazem com que padeçam é essa questão da tabela do SUS, que nunca paga de fato aquilo que o paciente custa para esses hospitais. Em relação à Covid, quer dizer, é uma doença que, além de ser uma doença séria, é uma doença extremamente cara, doutor Murilo, né? E se vai para UTI, então, aí a coisa é mais cara ainda. Quem que bancou esse custo? Como é que a Santa Casa pôde se equilibrar para atender esse paciente? Olha, nós tivemos, eu não diria sorte, mas há praticamente 2 ou 3 anos, nós temos trabalhado muito junto com os governantes, né? Eu digo tanto estadual, como municipal, como federal. De que maneira nós trabalhamos? Em busca de recursos das emendas parlamentares. Conseguimos isso em 2019, emendas que foi extremamente necessária para a sobrevivência da Santa Casa, e também em 2020. Então, as emendas parlamentares também foram recursos destinados quase exclusivamente naquele momento para o tratamento do Covid, como você bem falou, Zezé, é um custo muito alto, é uma patologia que a gente desconhece até hoje. Eu acho que só daqui a 5, 10 anos que a gente vai conhecer mesmo essa doença e vão contar a nossa história, o que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado. Isso foi um pouco de recurso. Outros recursos, e aqui a gente fez uma coisa belíssima, você está convidada junto com a Rose para conhecer, e nós batizamos de Unidade da Solidariedade. Montamos 17 leitos. De que maneira? Com doações de pessoa física e de pessoas jurídicas, né? E nós temos a placa de todos os doadores. Então, montamos mais 17 leitos e financiado por esses doadores aí para o tratamento da Covid do SUS. Esse também quanto é essa soma? Fala para mim o quanto deu mais ou menos em emendas e o quanto deu nessas doações. Isso daí nas doações me lembrou o Hospital Albert Einstein. Quando a gente vai lá, tem todos os doadores, né? As alas com os nomes dos doadores. Uma coisa muito norte-americana também. Exatamente, José. Você me fez lembrar que eu visitei vários hospitais americanos, que é uma ideia, na década de 90, era construir um grande hospital em Campinas. E lá não tem parede, só tem parede de doadores, né? Só tem placa de doadores, você não vê parede, né? Verbas parlamentares nós conseguimos em 2020 próximo de 2.800.000 reais. E nos custou a área da solidariedade próximo de 1.700.000 reais. Praticamente 70% desse espaço foi possível através das doações, né? Tivemos também
em vários momentos, ações pontuais, né, de empresas, né, doando álcool gel, doando EPIs, né? Nós participamos, como eu disse para você, da federação. Através da federação, tínhamos feito uma parceria com o governo do estado. Isso antes do Covid, nem pensava que existia essa patologia de alguns respiradores, né? E naquele momento pedimos 10 respiradores para ampliar a nossa UTI do SUS. E coincidentemente veio a pandemia e o respirador chegou naquele momento, 2 meses depois. Então abriu mais 10 leitos do SUS com esses respiradores vindo do governo do estado. E foram tantas ações que foram se juntando e dando certo para a gente hoje ser o esteio nesse momento do Covid em Campinas, né? Com mais de 40 leitos de Covid. E eu digo para você, eu estou vendo aqui, eu estou com quase todos eles ocupados, até porque o Hospital Mário Gatti, o Hospital Ouro Verde, outros hospitais, PUC, Unicamp, eles têm que se desmobilizar para poder atender outras patologias. Eu estou ficando aqui na retaguarda para atender o que ainda vai aparecer de infecção pelo Covid, né? E dar estabilidade a outras patologias serem atendidas. Senão, a demanda reprimida, que já era grande, se tornou muito maior, e esse ano está triplicando essa fila, né? Agora, doutor Murilo, bom dia, a Rose falando. Era justamente isso que eu falei, o que eu gostaria de saber do senhor. O senhor falou que vai ficar como retaguarda em razão dos hospitais públicos estarem desmobilizando esses leitos de UTI. Quando acabar a Covid, essa crise da Covid, o senhor vai permanecer com o mesmo número de leitos de UTI ou o senhor vai também desmobilizar? Como que vai ser esse pós-Covid na Santa Casa? Eu gostaria, sinceramente, Rose, de manter os 90 leitos do SUS. Visto que já tínhamos uma demanda reprimida, né, de outras patologias. Com quase 2 anos das cirurgias eletivas suspensas, praticamente, não todas, mas a grande maioria, há necessidade absoluta e imperiosa de manter esses leitos para outras patologias também. Renovamos agora um contrato com a administração municipal, né, de mais 40 leitos por mais 18 meses, não Covid, né? E estamos já negociando também os outros leitos de UTI, e de enfermaria para outras patologias, como na área da urologia, na área do otorrino, na área da cirurgia vascular. Agora, isso não depende só da Irmandade, está querendo, né, manter os leitos, depende também do poder público ter recursos para manter esses leitos. Então, essa conta com essa situação hoje muito peculiar das Santas Casas, das dificuldades que tem, da falta de recursos, e também a dificuldade que a gente vê aí, pelo menos como leitura, né, em rádio, televisão, em redes sociais e tudo mais, da situação econômica que o país vive, eu não sei se o governo municipal, estadual ou federal teria recursos para manter esses leitos que nós abrimos exclusivamente para o SUS. Esses leitos vão permanecer, pelo menos em contrato, até... um contrato vence no final de outubro, outro em novembro e outro em dezembro. Daí para frente, a ideia é mantê-los, né, tratando de outras patologias. Agora depende mais de ter orçamento para isso. Então, mas o senhor não acha que essa pode ser uma oportunidade para Santa Casas? Porque o que os gestores públicos têm dito, principalmente aqui de Campinas, é que nós vamos viver A gente tem 2 situações. A primeira são dos sequelados com a Covid. Aí a prefeitura vai ter que ter um departamento para poder atender essas pessoas. Por outro lado, ela tem uma fila, uma demanda reprimida imensa de outras patologias. E o Hospital Mário Gatti e o Ouro Verde podem não dar conta. A Santa Casa não poderia oferecer esses atendimentos para poder reduzir essa fila que está na prefeitura? Mas a prefeitura tem que pagar, não é isso? Tem que pagar, sim. Exatamente isso. Mas ele pode buscar, né? Exatamente isso. Nós já fizemos um projeto, né, de trabalho, né, para atendermos essa demanda reprimida.
já protocolamos na prefeitura, né? Aquilo que a gente pode oferecer, né? De retaguarda para fazer essa ou aquele procedimento, tanto clínico como cirúrgico. Agora também temos 2 pontos muito importantes, Rose, até para falar com vocês, que eu acho de uma importância crível, né? Porque não é só tratar a doença Covid-19, são as complicações dessa Covid-19. Muitos vão precisar de meses e meses para ser reabilitados e inserir de novo na sociedade. Como nós temos hoje, por exemplo, nós construímos aqui o Centro de Tratamento de Queimados há 5 anos. Nesses 5 anos, como é que nós conseguimos construir esse Centro de Tratamento de Queimados? Com doações de empresas, né? Mas, como uma cidade que hoje é uma metrópole, como Campinas, de mais de 1 milhão de habitantes, não tem um Centro de Tratamento de Queimados, onde você tem o aeroporto Viracopos, onde você tem aqui em Paulínia a Replan, né? E tem muitos queimados. Nesse período todo, só para você ter uma ideia, nós atendemos mais de 800 grandes queimados. Se não tivesse aqui, muitos não iam ser tratados, porque não tem vaga no Brasil, né? Eu digo assim, eu faço uma comparação à semelhança, não uma igualdade, à semelhança. O pós-Covid vão ter muita gente sequelada para ser recuperada, principalmente na recuperação respiratória. Então, isso vai demandar um trabalho muito grande, né, no pós-Covid. Então, você vai ter uma somatória aqui, pelo menos na Santa Casa, da recuperação dos queimados, que a gente já faz há algum tempo, na recuperação do pós-Covid. O Covid não vai terminar esse ano, não vai ser o que foi, né? Mas não vai terminar, vai ser, eu acho, uma patologia, uma virose que vai se perpetuar e você vai ter que tomar vacina periodicamente, não sei que período vai ser esse, só o tempo vai dizer, a medicina tem seu tempo, não é verdade? E você vai ter também as patologias que estão reprimidas aí, que tem que ser feitas, porque aquela eletiva passou 1, 2 meses ou meses, ela vira urgência. E vários momentos. Exemplo agora mesmo, né? Eu sou médico, urologista, né? Eu tinha uma paciente com uma lesão vesical importante que poderia esperar algum tempo. E veio essa época agora, março, abril, explodiu o Covid, está sendo operada agora de manhã, em urgência, pelo sangramento muito intenso. Então, isso é o caso que eu estou contando. Quantos e quantos dezenas ou centenas ou milhares de casos estão acontecendo no Brasil nesse momento por ter adiado tanto tempo, por motivo óbvio, né, que você não pode estar tratando o paciente de patologias eletivas junto com a contaminação que estava passando o país. Pode ir, Zezé. Vai lá, Rose, vai. Não, assim, uma das demandas, uma das dificuldades que o setor de saúde enfrentou foi justamente mão de obra para poder contratar nesse período de pandemia. O senhor acha que a Covid ela vai estimular novas formações, principalmente para intensivistas? O senhor acha que muda a formação na área médica? Eu tenho certeza absoluta. A gente já estava tendo essa mudança, né? No meu tempo de residente, nos meus primórdios da minha vida acadêmica e médica, né? Um paciente que ia fazer uma cirurgia de próstata ficava 7 dias internado. Uma cirurgia eletiva de uma hipertrofia prostática. Hoje eles ficam de meio, né? E o que os hospitais focam muito são nas cirurgias eletivas, né, de baixa complexidade, onde o paciente ocupa aquele espaço um dia e meio. Isso é fato. Muito bem. E aonde é outro ponto que o hospital hoje observa com muito precato, né, muito prevenido, ter uma estrutura muito boa de UTI, porque ali realmente é o coração do hospital. Visto que todo mundo sentiu no mundo inteiro. Os hospitais ficaram estrangulados todos porque as UTIs ficaram abarrotadas. O indivíduo que entrava lá com Covid ficava, não um dia, ficava 14 a 30 dias.
Então, com isso, você não podia fazer mais nada de complexidade. Então, isso é fato. Então, sendo bem pontual, né, esta mudança já estava começando a existir, independente do Covid. Mas aí a gente vai somar uma outra coisa muito importante: a abertura do número de faculdades. Né? Quando eu me formei, tínhamos no Brasil 89 faculdades de medicina. Hoje eu nem sei quantas, mais de 300 faculdades de medicina, com certeza, no país. Né? Eu sei que nós somos 570 mil médicos. Quando eu me formei, era 180 mil médicos. Né? Então, eu diria assim, essa possibilidade já existe. Até porque, em 2025, vamos estar formando próximo de 35 mil médicos no Brasil. Já sentimos que, né, a necessidade e a falta desse tipo de profissional, o intensivista, né? Um cardiologista muito bem formado é um grande intensivista, o anestesista é um grande intensivista, só que ele tem a profissão dele que ele faz, né? Então, você tem algumas profissões onde você tem poucos profissionais. Uma é o intensivista, por quê? Você não tem tanta demanda para ter tantos pacientes, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Como vem essa virose, pode vir outras, né? Com esse mundo todo maluco, todo, né, cheio de ciclotimia, assim, na área médica. É assustador, né? É assustador, porque o que pode se vir diz... uma outra epidemia. o que se diz é que abriu a porteira, né? Muita Isso gente foi um falou, choque dizendo, olha, preste atenção que esse segmento, né, precisa ser muito bem melhorado. E você capacitar um indivíduo para ser um bom intensivista e pegar uma patologia dessa, que não é fácil tratar, você trabalha no paciente quase 24 horas por dia, é cansativo, né? E os resultados não são animadores, né? É muito desgastante. Tanto é que as nossas equipes de trabalho, nesse ano e meio, estão esgotadas. E você ainda não tem uma formação de outros profissionais que os ajude. Daqui para frente, sim, né? Mas até nesse momento, não, a falta desse tipo de profissional. Mas eu tenho certeza absoluta que, com o passar do tempo, né, vai ter uma mudança significativa nesse segmento. Doutor Murilo, o que o senhor pensa sobre a telemedicina, que foi algo que cresceu muito na pandemia? Olha, eu acho o seguinte, que para se ter resultado diferente, você tem que fazer a coisa diferente. Não tem jeito. A telemedicina, né, é muito importante no país como o nosso, continental, né, que você tem pessoas que moram, né, em situações longínquas, né, de pouco acesso à saúde pública ou mesmo à saúde privada, onde a telemedicina pode ajudar bastante. E também, neste momento, onde você vai ter uma demanda reprimida imensa, né, a telemedicina pode ajudar bastante. Eu vou te dar um exemplo. Se ligarem hoje no meu consultório, eu só tenho consulta, né? Olha que eu tento atender o máximo que eu posso, mas com qualidade. Eu só tenho consulta para setembro, né? Então, imagine outras profissões, né? Estou falando da minha pessoa, da minha clínica, mas isso aí está no Brasil inteiro. Se não tiver a telemedicina, né, para fazer diria assim, bem entre aspas, um meio de campo entre atividade presencial e remota, né, a gente vai passar um bom bocado. Visto que, né, o indivíduo, muitas vezes, só com uma orientação básica, né, não precisa se deslocar a um posto de saúde, não se precisa se deslocar a um hospital, né, ele é medicado. No outro dia, ele procura uma consulta médica, né? E a telemedicina vai ser um fator facilitador. É natural que algumas patologias a telemedicina não vai atuar efetivamente como numa clínica médica, por exemplo, né? O indivíduo pode traumatizar, tem que ir para o pronto-socorro, né? O indivíduo que tem um AVC tem que ir para o pronto-socorro e assim por diante. Mas aquelas patologias onde você pode frear na assistência básica de saúde quase 60% da população,
a telemedicina vai ajudar bastante. Agora, depois do Covid, você sabe que vai ter uma discussão muito grande através dos conselhos regionais de medicina, através do Conselho Federal de Medicina, para saber como vai ser o procedimento daqui para frente, depois da era pós-Covid, né? Porque agora pode-se tudo, mas você sabe que tem o problema de você não estar divulgando de alguma maneira, direta ou indiretamente, né, a patologia do paciente, né? Você tem agora a lei da proteção de dados e uma série de coisas que vai impactar uma discussão muito mais aprofundada para daí sair realmente um compêndio de como está fazendo, né, essa telemedicina, né, com a aprovação dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Medicina. Doutor Murilo, bom, prometo, última pergunta, porque o programa está acabando também e a gente tem que liberar o senhor, claro. Mas eu queria voltar à questão dos leitos para queimado. Qual que é a taxa de ocupação média desse serviço? Olha, Zezé, nos últimos 6 meses, 100%. Nossa! Caramba! Olha, sabe por quê? Uma coisa que foi fato, mas fato, o Flávio fala muito bem, você acho que o conhece, Flávio Nadruz, que coordena o nosso centro de tratamento de queimaduras, né? Você usa o quê? Para poder álcool fazer gel. O álcool gel. Então, o pessoal chegava no fogão, vai limpar com álcool gel, bota aí, ele explode o fogão. Então, 80% nesses últimos 6 meses dos grandes queimados foi pelo álcool gel. Quantos pacientes vocês atendem aí? Quantos pacientes por dia? São 12, é isso? 12? Já vem direcionado para ser do grande queimado, né? Já vem direto para a internação. São 12 leitos? 12 leitos? São 12 leitos. Tá. São 12 leitos. Mas ele já vem direcionado, já estamos no cross, né? Qual a média de tempo que fica um paciente com queimadura, doutor Murilo? Olha, aqui, eu não sei, não saberia dizer exatamente a média, mas com certeza absoluta é mais de 1 mês. Tem paciente aqui que fica 6, 7 meses, né? Porque é o grande queimado, acima de 30% do corpo queimado, né? Agora, o grande trabalho nosso aqui, além de tratar o paciente, evidentemente, na fase aguda da queimadura, é a recuperação desses pacientes. Demora 2, 3, 4 anos recuperar um paciente desse. Nossa! É gravíssimo, né? Olha, queimadura é das coisas mais complicadas que tem, né? Ai, que pena, eu queria perguntar tanta coisa a mais, mas a gente vai ter que ir embora. Mas faz exposição, e a Rose estava me lembrando aqui que a Santa Casa comemora 150 anos, né? Dia 15 de novembro. Parabéns para a Santa Casa. Presta um grande serviço para Campinas. Doutor Murilo, eu quero agradecer muito o senhor por ter estado conosco aqui hoje. E acho que vamos voltar a conversar, viu, doutor Murilo, quando o senhor puder. Ô, Zezé, é um prazer realmente conversar com você. Eu me lembro que alguns anos atrás estive no seu programa, né, fazendo entrevista, né, na Band, né? Lembro. Jornal Gente. Nós estivemos lá umas 2 ou 3 vezes, né, falando também de Santa Casa, né? E eu estou ainda provedor por causa do vírus, viu? Que eu não pude fazer ainda a eleição na Santa Casa, que o vírus não deixou. Ai, meu Deus. Mas olha, muito obrigada, viu, doutor Murilo? Um abraço forte para o senhor, continue o bom trabalho. Agradeço o gentil convite dessa entrevista a vocês, Zezé, a Rose, viu? Estou à disposição de vocês a qualquer momento. E também faço um convite a vocês que venham conhecer a Santa Casa, ver a história da Santa Casa, que é muito bonita, né? Sentou nessa cadeira, eu sou o 23º provedor da Santa Casa, essa cadeira sentou um presidente da República chamado Campos Salles, né? E tantas outras histórias aqui, Orozimbo Maia, etc. É uma história muito bonita a Santa Casa tem. E como nós pegamos a Santa Casa e como a Santa Casa está hoje, né? Para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho aqui, em loco.
Nós vamos, nós vamos. Um abraço, viu, doutor Murilo? Obrigada, bom dia. Programa, né? Olha, Zezé e Rose, viu? Saúde, saúde, se cuida aí, viu? Sim. O senhor também. O senhor também. Saúde, saúde.